Olá, meus amores. Boa tarde. E aí, aproveitaram o feriado? Espero que tenham aproveitado e descansado, né? Estão vendo a declaração? A gente começou, que a Manu vai melhorar isso aí. Mas isso é para lembrar que a gente hoje inicia o ciclo junino, certo? São 3 datas: Santo Antônio, São João e São Pedro, onde tem as nossas festividades juninas, certo? Esse ano vai ser diferente, cada um na sua casa, mas vocês podem também aproveitar, tá certo? Então, ajuda a mamãe e papai a decorar a casa, né? A fazer a comida de milho, tá bom? E a dançar aquele forrozinho, tá certo? Vamos iniciar. A nossa aula de hoje é de história. Hoje a gente vai continuar o assunto que a gente deu a aula passada, que é sobre a cultura indígena, certo? A cultura indígena, como já foi dito, é algo muito importante para nós, não é? Os índios, ele faz parte da base do nosso povo, não é isso? E a cultura dele é uma cultura muito rica, que infelizmente tem sofrido algumas alterações por conta do tempo e por conta das pessoas, não é? Que terminam alterando algumas tradições deles, né? Porque infelizmente hoje os índios eles não vivem mais como eles viviam antigamente, não é? Na época do descobrimento. Então, na página 22, vocês vão ver sobre a cultura indígena, né? Vem falando sobre chefes religiosos, que são os chefes da aldeia, tem os pajés. Os pajés são como se fossem os pastores, sabe? E os padres. Então, eles que realizam as cerimônias religiosas, eles acreditam tipo na magia, né? A cultura dele, dos indígenas, nas ervas medicinais que curam, né? Para eles a natureza tem um poder imenso. Então eles acreditam no poder da natureza, no poder das águas, enfim. E o pajé é o que faz essa relação entre eles acreditarem e participarem desses rituais, né? Uma coisa que também faz parte deles é a dança e a música. Eles usam a dança e a música tanto para a religiosidade como para o lazer, para se divertir. E também tem falando que eles são muito unidos, não é? Que essa cooperação que tem um com o outro é super importante, porque cada um tem o seu papel na aldeia. Então, cada um precisa do outro para que tudo ocorra da melhor forma possível. Vamos lá para a página 22. Então tem falando do chefe da aldeia, dos xamãs, né? Que cada um tem as suas tarefas, os seus deveres, né? As suas obrigações. E cada um desempenha esse papel da melhor forma para que ocorra tudo da melhor forma, certo? Na página 24 tem falando sobre onde eles moram, né? A gente sabe que são as ocas. Ocas são como se fossem as casas hoje, as nossas casas, não é? E que as ocas das aldeias, elas podem ter diversos formatos. Isso vai depender da tradição de cada tribo, né? Podem ser triangular, pode ser redonda, pode ser quadrada. Isso vai depender. E o tamanho também, certo? Tia, mas hoje em dia tem índios que moram em casa. Tem, né? Infelizmente, tem também. Como a maioria dos índios hoje não andam mais nus, né? Eles usam roupa como nós usamos. O porquê? Porque a cultura deles está sendo alterada por conta do tempo mesmo, certo? Mas a base, né, dessa cultura deles são as ocas, que são as casas. Então, mesmo feito de tijolo como a nossa, eles dão o nome de oca, tá certo? Então, vamos lá para a página 24, né? Nas aldeias, os espaços são muito amplos, porque se tratam sempre de espaços coletivos. Neles, principalmente habitações indígenas brasileiras são chamadas de ocas. As ocas em geral também são bem espaçosas, com grandes dimensões. Isso porque normalmente elas não abrigam apenas uma família, mas várias. Então em uma oca não mora só uma família, moram várias, por isso que elas são grandes, não é? Então tem dizendo aqui como é feito a oca, né? Com que materiais são: madeira, cipó, folha, né? E essa coletividade deles é bem impressionante, né? Porque cada um ajuda com o que sabe e cada um tem a sua função. Na página 26, a gente vai falar sobre alimentação indígena.
Então, como a gente também tinha dito, né? Eles sobrevivem do que eles fazem. Então, da caça, da pesca, do plantio, não é? Então, utensílios domésticos, eles que têm que produzir, e cada um com sua função, certo? Toda alimentação indígena fica sob a responsabilidade das mulheres da aldeia. Já houve época que os indígenas usarem a sua alimentação com uma variedade enorme de diferentes tipos de frutos. Então aí também tem falando frutos que a gente nem sabe que existe. Tem alguns nomes aí que são bem complicadinhos, vocês vão fazer a leitura, tá certo? É possível dizer que o componente mais importante da alimentação do indígena é uma raiz, a mandioca. É super importante, né? É a base da alimentação deles, que é a macaxeira da gente, né? Com a mandioca ele fazia vários pratos, né? Então, tem dizendo aí, e nós iremos fazer até uma receita, viu? Nesse ciclo junino. Vai ter um dia que vai ser a receita da tia Manu, para vocês fazerem aí em casa, tá certo? E a gente vai aproveitar a cultura indígena para poder fazer esse prato, tá certo? Beijos. Vou colocar na agenda, façam a leitura novamente e faça tudo bem direitinho, tá bom? Bom fim de semana, fiquem com Deus.